Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV, tudo bem? TV Saudade hoje está muito contente. A gente recebe um grande ator brasileiro, que também é cantor, para minha surpresa, não sabia, ilustrador, enfim. A gente vai falar tudo isso com o César Mello. César, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Não, falar de arte é sempre bom, sempre estou disponível para isso. É um prazer estar aqui, mano, conhecer mais você, seu trabalho, seu público, a todos que vão assistir esse vídeo. Muito prazer e, enfim, vamos embora. A ideia aqui, César, é falar de dramaturgia. Tá. Mas eu quero falar de dramaturgia sempre sob o seu ponto de vista, contando um pouco da tua história. E eu gosto de começar do princípio. E qual é o princípio? Te perguntando assim, César, quando é que foi que você tomou contato com a arte? Em que momento, depois de ter tomado contato, você decidiu que seria esse o teu caminho? Foi uma decisão ou a coisa aconteceu naturalmente? E, por fim, o que você fez? Você foi estudar? Você acabou sendo convidado? Como é que foi o teu início efetivo como ator de teatro, TV, cinema? Apesar de eu ser um artista, um ator, assim, apesar das pessoas me conhecerem mais como ator, é,
meu primeiro contato com a arte não foi a arte da dramaturgia, foi a arte do desenho. Porque quando eu era criança, com 5 anos, eu comecei a desenhar muito bem, e aí meus pais me colocaram numa escola de desenho, e aí fiz o curso, e depois fiz um outro curso de artes plásticas. Então, o desenho foi assim meu primeiro contato, ou minha entrada, né, para a arte, assim. Você é paulista Mas paulistano? eu sou de Barueri. Barueri, tá. Exatamente. E aí eu tinha 19 anos já, foi quando eu terminei o exército, eu servi o exército no 4º Batalhão de Infantaria Blindada em Quitaúna. E quando eu terminei o exército, eu falei, eu já tinha um sonho de fazer teatro, eu falei, eu quero fazer teatro. E aí foi justamente no ano em que a escola, em Barueri, na cidade em que eu nasci, eles estruturaram a Secretaria de Cultura, e dentro da Secretaria de Cultura eles colocaram as artes cênicas, né? Curso de teatro. E aí eu fui fazer curso de teatro, que era com uma turma bem bacana, era com a minha professora, Nana Pequini, mas tem o Tiago Airoldi também, que depois é um ator também que faz muitos trabalhos. Marcelo Airoldi. Exatamente. Eles eram alunos recém-saídos, recém-formados da IAD, e que moravam em Barueri, ou perto de Barueri. No caso do Tiago, morava em Barueri. No caso da Ana, morava em Itapevi, ou não, antes, acho que, enfim, ali perto na região oeste. E aí foram ambos dar aula de teatro no teatro de Barueri. O Teatro de Barueri tem um teatro muito bonito, agora reformaram, é um teatro ainda maior, é um complexo cultural, mas na época já tinha um teatro muito bonito, bem estruturado, e foi lá que eu comecei a fazer teatro com a Nana, teatro, enfim, meus primeiros passos como ator. Então, teu ingresso na carreira de ator foi via teatro, como no caso da maioria dos atores. Mas Sim. você, fazendo teatro, ainda continuou trabalhando como eu vi que você trabalhou aqui na Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro como ilustrador. Não, pois é, eu sou formado em letras, Tá, faculdade. e eu dei aula para cursinho para vestibular durante muito tempo. Eu fui professor assim, de literatura, língua portuguesa, enfim. É. E aí, concomitante a isso, eu fazia teatro. Eu fiz isso durante 12 anos da minha vida, até o Deu momento em aula, fez ilustração. não, eu dava aula. A ilustração foi mais tarde. Eu dava aula e fazia teatro. Tá. Dava aula e fazia teatro. Até o momento em que eu estava dando aula, e aí eu passei na audição para fazer a minha primeira novela, que foi Viver a Vida. E aí Hum. eu tive que falar, olha só, eu vou agora ter que decidir. Aí eu larguei a vida de professor e me joguei nas artes. A ilustração foi um pouquinho tempo depois, já tinha feito Viver a Vida. Aí, quando acabou a novela, eu falei, eu quero continuar morando no Rio. No Rio, eu fiz Hair, do Charles Miller, de Botelho musical. E aí, depois do Hair, eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi lá que eu trabalhei, que eu conheci o Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão havia acabado de passar pelo processo de pacificação das UPPs, a comunidade estava muito assustada, com muitos problemas. Alguns artistas e trabalhadores da saúde foram para o Alemão trabalhar com oficinas para crianças, como voluntariado, e eu me voluntariei para ir trabalhar lá. Tá. E aí, enfim, é coisa para cacete, né? Não, mas entendi. Mas assim, a minha única dúvida hoje você vive do ofício de ator, tá? Mas eu quero saber o seguinte: o ilustrador, o desenhista, é uma arte que você domina. Você hoje é hobby ou você trabalha também eventualmente ou continuamente? Como é que ficou essa coisa do desenho? Não, ficou para outra Para trás. encarnação. Não tem Tá, condições, não dá. tá. É muita coisa, a não ser quando sei lá, uma coisa muito específica, se surgir. Enfim, existe aqui as ferramentas para o desenho, Tá. mas não trabalho Ficou, mais. ficou para trás, tá. Bom, outra coisa que eu quero saber de você. Você
nasceu, pelo que eu vi aqui, se é tudo correto, em 77. Isso. Então, você é de uma geração em que a televisão era uma companheira dos jovens, companheira das crianças dessa época. Eu sou mais velho que você, já era, né? Eu acho que na tua época ainda mais. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você era público de TV? E você frequentava teatro já? Da onde veio esse desejo de ser ator? E eu quero saber se você tinha ídolos entre os artistas brasileiros, cinema brasileiro, enfim, essas coisas. É, é engraçado isso. Nunca ninguém me fez essa pergunta e Hum. engraçado, nunca ninguém me fez essa pergunta. O doido é que não, eu eu não era, eu não assistia tanta TV. Pelo Ah, menos até os 12 anos de idade, não havia sequer TV na minha casa. Não tinha TV. Por uhum. opção dos meus pais mesmo. Do Tá. meu pai, particularmente, não tem televisão em casa. Então eu não assistia absolutamente nada de TV. Eu não sei nada assim dessa época, a não ser vizinho, vez ou outra, enfim. Mas sabia já que as novelas eram importantes, enfim, mas não tinha contato. Depois dos 13 anos, aí sim entrou uma TV na minha casa e aí nós assistíamos mais. Aí eu comecei, mas eu não assistia muita TV, eu assistia muito cinema. Era a época, tipo, auge total das locadoras, né? Onde você Ah, sim. passava na sexta-feira, alugava cinco filmes por, sei lá, R$ 2, e Eu aí, lembro disso. final de semana, assistindo o filme. Aí eu assisti muita coisa, e aí veio daí a minha vontade de, assim, a minha certeza de que eu queria fazer teatro, de que eu queria ser ator. É, veio daí, veio desses filmes, veio, enfim, eu acho que alguma coisa em mim já pulsava sobre isso, tal, mas eu acho que materialmente esses filmes com certeza popularam o meu imaginário de, né, é muito fascinante o mundo do cinema. Eu amo o cinema. Eu ia para o cinema depois, com 17, 18 anos, eu ia para o cinema, assistia um filme, saía, pegava outro ingresso, assistia outro. Eu era apaixonado pela sala de cinema, pelo escuro do cinema, assim. Eu ia para a faculdade, ia mais cedo, assistia um filme, às vezes não ia para a faculdade, ficava assistindo filme até às 11 horas, aí voltava para casa. Então, assim, cinema Ídolos, realmente sempre foi mais forte em mim do que a própria TV. Apesar, claro, de como todo brasileiro, adoro TV, tenho algumas novelas, assim, muito particularmente para mim foram, tipo, marcaram minha vida também, como Pantanal, a primeira versão, como Sassamutema, o Salvador da Salvador da Pátria. Pátria, né? Aquele Sassamutema do Lima Duarte, que é uma coisa absurda. Eu Agora, me lembro de ver aquilo e falar, Jesus, o que é isso? Moleque, sabe assim? Enfim. agora diz uma coisa: ídolos e música. Música sempre, música é uma coisa que todo mundo gosta. Você tinha ídolos brasileiros na música, no teatro, no cinema, cinema brasileiro. Você tinha ídolos. Sabe por que eu te Então, pergunto isso? Eu te pergunto isso para saber o seguinte: qual é a sensação, de repente, de estrear na carreira, de crescer na carreira e, de repente, trabalhar com pessoas que você gostava? boto Deve ter, fé. deve ter acontecido isso, né? Cara, olha só, acho que meu primeiro ídolo realmente foi o Lima Duarte, assim. Eu tô agora, assim, tá me vendo coisas muito, enfim, às vezes não vem, né? Mas tem hora que vem a lembrança muito forte. E é isso, porque eu me lembro muito do Salvador da Pátria. Eu era moleque. E minha mãe, às vezes, assistia na casa da vizinha, porque em casa ainda não tinha TV. E eu, às vezes, ia lá assistir com ela. E eu realmente ficava fascinado com o Lima Duarte fazendo Sassamutema. É. Para mim, era uma coisa muito, muito doida. Tanto que eu sou fascinado, desde sempre, por construção de personagens em atores em cinema. Assim que eu comecei a fazer teatro, eu fui adentrar no mundo do cinema com muita força. Tenho alguns diretores dessa época que marcaram minha vida, como Ingmar Bergman, mas tem atores muito fortes, como De Niro, Tá. justamente por esse fator. Assim, De Niro barra Scorsese fizeram algumas coisas, e De Niro ele foi
hoje não tanto, mas foi craque em produzir, construir personagens fora, completamente Composições, fora né? do seu ego, né? Assim, fora daquilo que ele era. Então, assim, isso sempre me fascinou muito, assim, a construção de personagens fora do seu ego. Quando o ator realmente tem a delicadeza de se retirar e de construir uma outra persona que caiba perfeitamente naquele lugar, naquela situação, enfim. Agora, você trabalhou com Lima em algum momento? Eu nunca trabalhei com Lima Duarte, infelizmente. Eu pergunto isso porque eu queria fazer o contraponto seguinte. A primeira novela que você fez, pelo que eu tenho aqui, foi Viver a Vida, em 2009. Você lembra o nome do personagem? Viver a vida, Paulo? Não. Ronaldo. Ronaldo, é isso mesmo. 2009, e lá se vão quase 15 anos. Sim. 15 anos que você vem trabalhando constantemente, fazendo um trabalho atrás do outro. Eu quero saber o contrário de você, César. Você já se deparou com algum jovem ator dizendo assim, nossa, eu estou trabalhando com César. Eu vejo você lá atrás, desde Viver a Vida. Já aconteceu isso, César? Cara, já aconteceu, mas eu vou fazer antes. Eu trabalhei com uma pessoa que eu era fã, que É, sim, porque eu me lembro de uma novela chamada Tieta, que eu conheci, que eu vi o Milton Gonçalves. O Milton tá, Gonçalves era uma figura muito parecida com a figura do meu pai, né? tá. E então foi uma figura assim muito forte também. E quando eu trabalhei com ele, cara, para mim foi assim muito, muito, muito forte, assim, muito, muito, assim. A gente trabalhou em Viver a Vida, que foi minha segunda novela. Não, segunda vida, não, Lado a Lado, que era com o Lázaro, a Camila, a Marjorie, Qual era o nome do personagem? Fragoso. Lá em Lado a Lado, eu era o Chico, que era o capoeira, jogava Tá. futebol, enfim. E lá eu trabalhei com o Milton Gonçalves, e aí nos tornamos amigos. E aí o Milton realmente foi esse lugar, assim, caraca, eu estou trabalhando com o Milton Gonçalves, E, enfim. e quem falou, caraca, estou trabalhando com o Zé da Mello, já aconteceu isso? Então, isso aconteceu agora. A gente estava fazendo um filme, um longa para Disney Plus, que é um filme sobre a tragédia do voo 375, uma tragédia de 1988 no Brasil. E aí eu me deparei com um jovem ator que falou isso para mim. Em Doutor Gama também, a gente gravando na cidade cinematográfica lá de Paraty, um jovem ator que tinha me assistido como Rei Leão, como Mufasa no Rei Leão, no musical, e acompanha minha carreira, foi fazer uma cena comigo, e ficou nervoso porque era eu, enfim, essas coisas que acontece com todo jovem, né? Com todo jovem ator que vai trabalhar com um ator que você conhece há muito tempo e de repente aquele ator fala o seu nome, você fala, nossa, a pessoa está falando meu nome, que E doido é isso. gratificante, você se viu com o Milton, nesse rapaz? Muito, muito. É. Tanto que era assim, sabe quando você... E você tem que tomar muito cuidado nessas horas, porque com o Milton tinha muito esse risco de estar filmando ele, e quando ir para mim, eu não estar em cena, eu estar só olhando ele fazer a cena. Isso é um perigo, porque às vezes você fica ali olhando ele fazendo a cena, assim, tipo, é o Milton, tá aqui fazendo a cena aqui na minha frente. Mas aprende E também, não é um jeito de aprender também? muito, muito, aprende muito, nossa. E Milton Gonçalves, mano, monstro sagrado.